Chegamos ao ano 132 a 135 depois de Cristo. Havia um líder judeu revolucionário chamado Bar Kokhba. E Bar Kokhba queria retomar a independência de Jerusalém. Ele chegou até a cunhar moedas onde você tinha o templo desenhado, porque ele dizia que ele ia reconstruir o templo. Alguns historiadores que pensam que Bar Kokhba até se proclamou Messias. E ele foi considerado Messias, por exemplo, pelo Rabino Akiva, o importante teólogo do rabinismo daquela época. Só que Bar Kokhba acabou perdendo também a batalha para Roma, e dessa vez o imperador Adriano ainda fez uma coisa para castigar, para punir os judeus. Ele mandou tirar todos os judeus que houvessem na área de Jerusalém, trouxe povos estrangeiros para cá e rebatizou a terra com outro nome. Antes de eu falar desse outro nome, deixe-me explicar uma coisa que aconteceu. Quando Jerusalém foi destruída no ano 70 por Tito e Vespasiano, o lugar do templo foi também destruído, e aqui eles colocaram um templo pagão, em homenagem a Hélia Capitolina, que é aquela loba da história de Rômulo e Remo. Então Jerusalém passou a se chamar, depois da destruição do ano 70, de Hélia Capitolina. Só que quando o Adriano, agora no ano 135 depois de Cristo, destrói mais uma vez toda a região e expulsa os judeus daqui, crucifica todos os seguidores de Bar Kokhba, ele muda o nome de toda a região para o nome de Filistina. É interessante que em hebraico a letra P e a letra F é a mesma letra. A única diferença é se você colocar um pontinho dentro ou tirar. Esse pontinho é chamado de Dagesh. Assim como nós falamos farmácia com F ou com PH, Filistina ou Palestina seria o mesmo nome. Aí que a região passou a ser chamada de Palestina. Aí vieram os persas, que também atacaram a região aqui no 3º século de nossa era, e depois no 7º século vieram os muçulmanos. Aí você tem os muçulmanos que chegam aqui, como Omar, por exemplo, e eles conquistam a cidade e tornam essa cidade o 3º centro de peregrinação do islamismo. O islamismo começa no 6º século depois de Cristo, quando Maomé se proclama o último e maior dos profetas. Agora você pode perguntar, o que tem Maomé a ver com Jerusalém? É o seguinte, Maomé nasceu em Meca. Ele nasceu em Meca, mas foi Medina a cidade que o recebeu. Então Maomé proclamou Meca e Medina como cidades sagradas do islamismo. Uma cidade porque foi o berço do profeta, a outra porque acolheu o profeta. Tudo bem? Você guardou isso aí? Ok. Agora, tem uma tradição muçulmana que Maomé teve uma visão quando ele estava de viagem entre Meca e Medina, onde ele supostamente teria vindo em visão, trazido pelo anjo Gabriel, até aqui. E aqui ele amarrou a mula dele, a Burak, e ele subiu até o Monte Moriá, e 3 figuras apareceram para ele, segundo essa tradição. Moisés, Jesus e Abraão, que eles chamam de Ibrahim, Musa e Isa. E esses 3 o conclamaram a fundar o Islã. Daqui, segundo essa tradição, ele foi assunto ao paraíso, então a partir disso, Jerusalém, mesmo não constando no Alcorão, se tornou o 3º centro mais sagrado para os muçulmanos. Aí, depois dessa época, aliás, importante que nesse período de domínio muçulmano aqui, que foi construída aquela cúpula dourada que você está vendo ali, que é chamada hoje de Domo da Rocha. As pessoas erroneamente chamam de Mesquita de Omar, mas não é uma mesquita nem de Omar. Essa cúpula dourada, para marcar o lugar de onde Maomé teria sido assunto ao céu, foi construída em 692 depois de Cristo. Aí Jerusalém passou por uma série de tomadas e retomadas. Vieram os cruzados, os mamelucos, cada um que chegava aqui conquistava a cidade, depois vinha outro exército e tomava, veio o Saladino, e finalmente, no século XVI, 1517, chegaram aqui os otomanos, do grande império turco-otomano. E os otomanos tomaram conta de Jerusalém desde 1517 até 1917. Os otomanos que vieram também eram convertidos ao islamismo, por isso que Jerusalém ficou a maior parte do seu tempo na mão de muçulmanos.